Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Esse vídeo é uma continuação, meio que uma resposta de um vídeo que eu postei ontem, que eu falei sobre negociar bitcoins com alavancagem e tinha uma operação de exemplo que eu abri na corretora e estava até indo bem, eu pretendia até deixá-la aberta. Ela chegou a ficar $35 no positivo, lembrando que era uma conta de mais ou menos $140. Então isso já dava um belo retorno para a conta. E estava com a posição aberta e eu estava achando ótimo, né? Mas aconteceu uma coisa essa noite que eu achei muito importante mostrar no nosso espírito do Forex Social, de ser sempre transparente, não mostrar só o lado bonito do trading, como é fácil ganhar dinheiro, olha essa operação que deu certo, mostrar a realidade nua e crua, as coisas que dão errado também. E é isso que eu quero te mostrar nessa trade que aconteceu do Bitcoin. Simplesmente eu acordei de manhã, né? Eu fui dormir, tava mais ou menos daquele jeito que eu mostrei aqui, assim, olha que beleza, ó, o preço vai encostar numa média aqui e continuar subindo, né? Se a gente olhar no de uma hora, você pode fazer até essa avaliação, tá vendo bem, né? Assim, já tinha, que nem eu falei, ido pro lucro, mas teve esse movimento aqui durante a noite. E não sei se você se lembra, o nosso stop loss estava mais ou menos aqui, ó, nos $18, né? Ou 18 pips. Mas o que aconteceu? É aí que vem sobre exatamente os riscos de se negociar alavancado. No vídeo de ontem eu te sugiro que você assista o outro vídeo para você entender essa posição. Então aqui, ó, tá exatamente a trade. Ela foi aberta aqui e o nosso stop loss estava mais ou menos aqui, ó. Só que simplesmente nós tivemos um gap no mercado e fechou aqui embaixo. E eu até falei ontem do uso da alavancagem, como que um movimento muito forte do preço poderia representar uma parcela muito importante da conta. E tentamos usar o stop loss para poder nos proteger disso e não foi suficiente porque teve esse gap. O que significa ter um gap? Significa que simplesmente não existiu o preço daqui até aqui. Não tinha liquidez. Na corretora eu já mostrei algumas vezes o livro de oferta e demanda, tem lá as pessoas que estão dispostas a comprar Bitcoin aqui, né? No caso. E vem alguém aqui e faz uma venda muito forte, consome a liquidez toda das pessoas que estão dispostas a comprar aqui. E no spread o preço vem aqui, assim, naquele momento. Olha só, eu vou lá no gráfico de 1 minuto para a gente poder ver, para você entender o que eu estou falando. Olha só o movimento aqui, ó. O preço estava aqui e de repente ele veio parar aqui. E a gente pode conversar sobre esse movimento. Primeiro, foi uma anomalia. Então tem gente que ia discutir com a corretora, ver qual que é o feed e tal, mas você tem que entender que você está sujeito a isso. Isso é o mercado e como ele funciona. Não adianta você botar a culpa na corretora por causa disso aqui, não. Tá? Isso aqui foi, então, continuando, de certa forma uma anomalia, mas no mercado de Bitcoin isso tem cada vez sido mais comum. O Bitcoin, do Ether, esses mercados que eu até falei das baleias do Bitcoin, você tem alguns players que têm poder de fazer isso aqui num order book, num livro de oferta de uma exchange, que no final das contas a Pepperstone, ela tá, muito provavelmente, eu acredito, não vi na documentação deles falando, mas eles estão usando o feed de uma exchange dessa. Se a gente for até olhar aqui, nessa aqui que a gente está usando aqui no TradingView, que é a Bitstamp, que é a mais comum, a gente pode ir lá no de 1 minuto e ver esse movimento também, ó. Tá? Eu quis trazer isso. Olha a realidade, olha aqui, ó, lá no History, olha aqui. A gente tinha um stop loss de 18, mas nesse movimento aqui que o preço deu um gap e depois voltou para cá,
que na verdade talvez nem pegaria nosso stop loss, vamos ver aqui, ó. Pegaria nosso stop loss de qualquer jeito, mesmo se não tivesse o gap. Mas enfim, nessa brincadeira aqui foram 80, tá vendo? Aqui 83 pips, e o nosso stop loss pegou nos 56 pips, na verdade. Mas é porque nossa trade começa ali, né? Nossa trade fechou aqui mesmo, né? Mas estava ali em cima. A gente tinha 30 de lucro e perdeu 57, sei lá. Enfim, perdemos 57 dólares, era uma conta de 140 e foi lá para 83 dólares. Tá? Foi um impacto grande. Imagina se fosse uma conta de 1.500 dólares, você teria perdido 850, você teria perdido 560 dólares nessa brincadeira. Então, algumas conclusões que eu queria trazer e mostrar a realidade no cru. Talvez não valha a pena você negociar Bitcoin com uma alavancagem tão alta assim, porque esses movimentos podem acontecer. Todo mercado pode ter isso, né? Mas o do Bitcoin ele ainda é mais volátil do que o mercado de moeda, tem menos liquidez, menos tudo, né? Enfim, talvez usar uma alavancagem no máximo de 4, talvez de 5 para 1 já seja com uma gestão de risco mais adequada, digamos assim. Outra coisa, esses movimentos tendem a acontecer também em período de menos liquidez, durante a noite, finais de semana. Então, se você optar por negociar com alavancagem, você entender que você não pode ficar nessa exposição. Se um movimento aqui aqui é bom que a gente vê em percentual, deixa eu ver aqui, ó. Aqui foi um movimento de 3% no preço, né? Que foi a nossa perda, mais ou menos essa. Não, na verdade nossa perda foi aqui, ó, de 1,8% no preço. 2%, digamos assim. Fez com que a gente tivesse essa perda de quase 1/3 da conta. Então você entender que se você for negociar alavancado, não está exposto em momentos como esses de menos liquidez. Então você tentar fazer um day trading ali, talvez durante pegar a janela ali, vamos colocar fechamento da asiático, então seria tipo 4 horas da manhã daqui ou 5 horas da manhã, sei lá, quando tá Tóquio passando para Londres, né, e pegar a janela Londres-Nova York mesmo. Enfim, é um outro caminho a se pensar aí. E é isso, eu não queria alongar muito nesse vídeo não, só quis trazer essa realidade, mostrar como que o mercado são, como que a alavancagem é uma faca de 2 gumes. Ela estava me fazendo ali ter 20% de retorno praticamente na conta, né? Porque a conta era, aqui, ó, vamos abrir a calculadora aqui, ó. A conta era de 140, então 14 era 10%. A gente chegou a ficar com uns 28, chegamos a uns 20% da conta de retorno com a alavancagem. Mas também com esse gap a gente perdeu aí 56 dólares, 140, perdeu praticamente 1/3 da conta, mais de 1/3 da conta, né? Porque fechei a calculadora, vou abrir. Só finalizando, a conta tinha 140 dólares. Metade dela era 70. A gente perdeu 56. A gente perdeu mais perto de metade do que de 1/3. Tá? Então é isso. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Negocie com cautela. Faça testes assim antes de você começar. Use uma conta de demonstração, igual eu falei ontem. Não saia igual um doido colocando milhares de dólares e achando que você vai ficar trilhardário com Bitcoin usando alavancagem da noite por dia, porque provavelmente o que vai acontecer é o contrário. Tá certo? Fico alerta aí. Transparência em primeiro lugar. Um abraço para você e até o próximo vídeo.